Olá, tudo bem? Meu nome é Raquel, você está no Ateliê Arte Atual, Galeria Saturno. Vamos aprender este quadrinho? Feito de mosaico com papelão. Para pendurar, você vai medir o centro do quadro, colocar o lacre de latinha, uma arruela, o parafuso, usar a chave Phillips e prender até o final. A placa de MDF, ela tem um pouquinho mais de firmeza, então é mais difícil de fazer o furo, mas dá para fazer normalmente. Então tenha paciência que você vai conseguir perfurar. Outro tipo de madeira já fica mais fácil. Estas placas de MDF você pode encontrar em casas de marcenaria, perguntar para o marceneiro se vai jogar fora algum retalho, geralmente eles têm retalho para jogar fora, e você paga somente o corte do tamanho que você deseja trabalhar. Se eles já tiverem pedaços prontos, você pode simplesmente pedir, já que eles vão jogar fora. Bom, aqui eu vou utilizar um pente e um giz de cera. E com este pente, você pode escolher um pente que tem uma curvatura como este. Aí eu vou conseguir desenhar o cacho de bananas. Então, você vai posicionar e vai riscando parte por parte. Eu falei cacho de bananas, é penca, né? Penca de bananas, cacho é de uva. Bom, aí aqui eu já risquei a primeira, vamos lá. Na pontinha onde eu comecei, eu vou, olha aqui, ó, eu tenho essa marcação aqui onde termina o dente do pente. Então eu tô usando ela como base. E aí eu venho e faço mais um risco lá onde eu comecei. Aí eu vou de novo, posiciono, vejo onde eu quero e risco, faço o risco um pouco maior. Então, ali eu posso aumentar e fazer a pontinha. Aqui é a mesma coisa, eu aumento, faço um pouquinho maior o risco e faço a pontinha. Assim fica mais fácil de trabalhar. Aqui, ó, deu uma diferençazinha, mas não tem problema, não vai fazer muita diferença no resultado final. Mais um, vamos lá, risca. Deixa um risco maior para poder fazer essa ponta. Prontinho, ó, já tenho 3. E assim vai indo, vai fazendo quantas você achar que fica bom. Aqui eu vou fazer uma mão livre mesmo. Para fazer as maçãs, pegue um objeto redondo, eu peguei uma tampinha, não completei a parte de cima e em cima eu fiz como fosse um coraçãozinho, só a curvinha e já forma a maçã. A maçã também é super fácil de fazer a mão livre. Bom, agora para fazer a pera, eu vou pegar uma tampinha um pouco menor e colocar na parte de cima. Eu vou usar essa mesma que a gente tem da tinta. Pode ser a tinta, inclusive, para pintar, você vai utilizar tinta PVA para artesanato, ou tinta para tecido, ou tinta acrílica também serve, até mesmo tinta óleo para tela, só vai demorar um pouquinho mais para secar. Bom, aqui eu faço a volta da tampinha menor, não vou até o final. E aí eu vou pegar uma tampinha um pouco maior, colocar embaixo e depois eu vou modificar a cinturinha da pera. Então, eu tô procurando aqui a tampinha maior, já achei. Então, tem que ser uma maior e outra menor. Pronto, aí eu completo aqui embaixo. Se ficasse assim,
Não ficaria feio, ficaria bonitinho, mas eu vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. É só dar uma ajeitadinha na cinturinha dela. Aqui estou fazendo uma mão livre. Ah, eu fiz uma curvatura lá em cima, como se fosse a maçãzinha, olha. Aqui é como se fosse a maçãzinha que a gente fez. A curvinha como fosse também de um coraçãozinho lá em cima. Aqui fazendo a mão livre. Então, são desenhos que você consegue fazer se você treinar um pouquinho. Então, não tem dificuldade de fazer maçã, pera, até mesmo a banana também dá para fazer a mão livre. Aqui fazendo a garrafa, eu tenho uma garrafa que ela não é tão grande, ela é pequena, então sempre uso ela de referência para poder fazer. Você pode pegar uma garrafa plástica também, não precisa ser de vidro. Bom, aqui eu vou só acertar aquela partezinha de dentro, completando a linha aqui de baixo. Muito bem. A parte da boca da garrafa, muito bem. São detalhes que a gente geralmente faz, né, nos desenhos. Eu vou fazer mais uma maçã aqui, ó. E aquela maçã ali tá uma por trás da outra, aquela ali do lado esquerdo, tem a primeira que eu fiz, a do lado esquerdo, lá de cima. Agora essa de baixo também tá um pouquinho por trás aqui, ó. Muito simples e fácil e rápido de fazer. Trabalhar com objetos é bom porque a gente tem uma precisão de tamanho, de dimensão, né? Então fica bacana também, auxilia. E deixa eu ver, o que eu tô fazendo aqui? Sim, agora eu vou fazer uma flor, uma bolinha simples. Essa é como se fosse uma margaridazinha, né? Então, a gérbera, que tem o mesmo formato. Então, essas pétalas são muito fáceis de fazer. Então, eu escolhi ela que é bem facinho para você fazer aí a mão livre. E a folha também. Folha é uma coisa muito bacana de trabalhar para você que está aprendendo a desenhar também. Olha lá, um movimento curvo. Sempre a gente deixa mais gordinha a folha no meio e depois afina a pontinha. Um, dois, três, quatro, cinco bolinhas. Uma, duas, três, quatro. Aí eu vou intercalando, eu começo ali, ó, entre o meio delas. Uma, duas, três. Uma, duas, uma. Assim é fácil para você aprender a desenhar o cacho de uvas. Depois eu vou precisar pintar e vai terminar sumindo esse risco, mas pelo menos eu estou ensinando um jeitinho fácil para você que quer aprender. A folha, uma curvinha, duas curvinhas. Pronto, olha só. O risquinho no meio, mas nem precisa fazer que a gente vai terminar cobrindo esses detalhes. Fiz o risquinho, olha lá, uma, duas. Uma, duas. Então, essas duas linhas são folhinhas diferentes que já ficam parecidas com a folha da uva. Bom, aqui está. Eu preciso traçar o risco da mesa onde essas frutas estão. Aí eu fiz outra flor lá no cantinho do lado esquerdo, olha lá, fiz outra flor, mais uma folhinha. Então, são 3 folhas, 2 flores, 3 maçãs, uma penca de bananas, 2 peras e um cacho de uvas. Agora, traçando o risco da mesa. Tá um pouquinho tortinho aqui, mas eu vou corrigir, porque a posição que eu me encontro para desenhar fica um pouquinho mais difícil. E já já eu vou aumentando esse risco para cima e corrigindo. Agora, usando a trincha, pintando com o verde kiwi, que é um verde claro. E eu vou fazendo a parede de fundo primeiramente. Lembrando que passei o prime nessa madeira, nessa placa de MDF, eu passei o prime para poder aderir melhor a tinta. Agora, usando a tinta acrílica amarelo ocre,
fazendo a parte da mesa. Aqui eu uso um pincel Acrylex 0,59, número 16. Bom, lembra que eu falei que ia cobrir os riscos da uva? Foi mais para vocês aprenderem como fazer. Aqui eu estou cobrindo totalmente de preto. Mas para não perder esses desenhos das bolinhas, eu vou fazer uma linha, pegar o pincel e fazer essa marcação com amarelo. Aqui eu só estou corrigindo. Prontinho. Aqui eu peguei um pincel redondo. E estou fazendo assim as linhas, não estão saindo exatamente como estavam, mas para poder eu ter uma base quando eu for colocar os quadradinhos de papelão do mosaico que nós vamos trabalhar. Este mesmo amarelo eu vou fazer um contorno já nessas bananas. Então eu já vou trabalhando aqui esse contorno para que eu não perca também a divisão dessas bananas. Pintei a pera totalmente de preto. A pera não tem divisão nenhuma, ela é inteira, então a pera, a maçã, eu posso pintar já diretamente toda de preto. Só as uvas que eu fiz as marquinhas para eu não perder na hora de colocar os quadradinhos. E aqui nas bananas, fazendo essa divisão com o amarelo também, antes de pintar por dentro de preto, para que eu não perca cada banana também. Estou pintando primeiro o fundo, as frutas, para depois trabalhar os quadradinhos. Por quê? Porque o primeiro trabalho que eu fiz de mosaico de papelão, que foi do vídeo anterior a este, eu deixei para pintar o fundo depois de colocar os quadradinhos. E eu tive dificuldade para preencher totalmente o branco do quadro, né? Então, mesmo usando um pincel bom, macio, que penetrava entre os quadradinhos, ainda assim deu um pouquinho de trabalho. Então, para facilitar mais esse trabalho, eu resolvi pintar o fundo totalmente, tanto o plano de fundo da parede, quanto da mesa, quanto das frutas, da garrafa, para que quando eu colar esses quadradinhos, não me faça muita diferença, assim, de ver, por exemplo, dificuldade em preencher as partes brancas. Então, agora eu vou completando a banana por dentro. As maçãs eu vou pintar toda de preto também. Já já continuamos a aula da pintura do desenho. Aqui estou mostrando como que eu fiz para invernizar, como que eu faço. Eu pego uma escova de dente velha, que eu não uso mais, e aqui fica fácil de penetrar o verniz de lata, que é o verniz marítimo que eu utilizo. Ele é brilhante, então ele vai secar e vai ficar ainda como se tivesse molhado, com um efeito de brilho. Mas também tem o verniz marítimo fosco. Se você não gosta muito de brilho, pode comprar o fosco. Por que eu utilizo o verniz de casa de construção? Porque sai mais em conta comprar a lata e rende bastante. Usar a escova de dente também é muito fácil nessa hora. Bom, aí eu pintei as maçãs de preto, conforme eu disse. As flores eu pintei de azul claro e a garrafa de azul escuro, que são as cores que eu vou trabalhar por cima. Bom, agora estou colocando cola PVA branca. Eu espalho e vou colocando os quadradinhos. Essa cola é muito boa, muito fácil de trabalhar, ela cola super bem. É a cola PVA para artesanato, cola PVA extra forte, ela serve para diversas coisas e a gente utiliza muito ela para artesanato. Bom, aí eu vou colocando os quadrinhos e assim, vou dar uma dica. Alguns quadradinhos você corta maior e outros menores, então você vai ter tamanhos diferentes para facilitar na hora de preencher os desenhos. Além disso,
eu também faço triângulos. Eu dou um recorte no meio do quadradinho e formo meio quadrado, vamos dizer assim, só que eu corto de um jeito que fica um triângulo. Então, ele facilita também na hora de colocar nas laterais do desenho. Olha, aqui, por exemplo, ó, nesse espacinho, eu vou precisar de um. Vou cortar aqui para vocês verem. Ó, era o quadradinho, formou um triângulo pequenininho. E aí eu encaixo. Você vê a melhor posição, vira de um lado, vira do outro, qual posição que der. Aí você encaixa e assim você vai trabalhando, preenchendo o máximo possível que você conseguir de cada desenho. Trabalhando quadrados e aqui e acolá triângulos. Bom, aqui dá para ver bem, ó. Ali eu fiz o cabinho, aí eu fiz compridinho mesmo, não trabalhei quadrados nem nada. Aqui, olha, na uva eu coloquei os biquinhos do quadrado para baixo. Assim facilitou na montagem. Aqui na penca de banana, os biquinhos foi com o triângulo, tá vendo? Então, você corta de acordo com o que você vê. Agora, estou utilizando a mesma cor que eu usei no fundo da pintura, antes de colocar os quadradinhos, para poder eu pintar esses quadrados. Então, assim eu vou ter uniformidade nessa pintura. Quando eu olhar, eu não vou ver nada branco por baixo. Aqui eu estou usando um pincel chato mesmo. Você pode utilizar um pincel chato ou redondo. Neste caso, você vê qual que você se adapta melhor. Agora, utilizando o azul claro, lá em cima na garrafa, na parte do detalhezinho ao redor, eu fiz de azul claro, para dar um destaque. E aqui, as flores. Claro, você pode trabalhar a cor que você desejar. Bom, colocando o miolinho de amarelo e já fiz as folhas de verde. Aqui fazendo um risquinho de azul mais escuro para dar um destaque, é opcional. Não precisa fazer detalhes como estou fazendo, você pode pintar de uma cor somente. As maçãs eu pintei de vermelho púrpura e agora estou sombreando aquela que fica por trás. Então, eu coloquei um pouquinho de preto e depois do vermelho de novo para dar essa sombra. Nas folhas lá em cima eu dei um destaque com amarelo. Aqui, se você quiser clarear, por exemplo, você pode usar o amarelo para clarear a maçã. Não utilize o branco, porque ele vai ficar rosa, vai formar o vermelho com branco, vai ficar rosa e não vai parecer que clareou. Aqui, o amarelo, ele realmente dá uma clareadinha sem modificar a cor. Então, para clarear, o bom é usar o amarelo, que você vai ter mais facilidade. As bananas, simplesmente passando o amarelo. Então, você pode utilizar uma cor somente ou você pode sombrear de acordo com a sua vontade. As peras eu fiz assim, eu peguei o verde que eu usei na parede e peguei o amarelo que eu usei na banana e aí eu misturei os dois. Então, eu fui colocando um pouco de verde, um pouco de amarelo e fui misturando na hora que estava pintando. Aí saiu uma corzinha assim diferente. Veja só que aí a pera ficou com a partezinha amarelada. Eu gostei muito do efeito de misturar as duas cores na hora. Aqui, a folha da uva, eu usei o verde oliva e no cabinho também. A uva, eu estou trabalhando duas cores. Você pode trabalhar uma cor somente, vai de cada gosto. E as folhas lá em cima, eu coloquei uns risquinhos amarelos, no formato dos quadradinhos, meio geometrizado também. Então, esses detalhes vai da criatividade de cada pessoa, né? Então, nessa hora, você vê o que você acha interessante fazer.
Bom, agora eu vou trabalhar um pouquinho de luminosidade aqui nessa garrafa. Então, eu pego o azul claro e faço esse traço assim, arredondado, né? Ele começa fininho lá em cima, vem gordinho e afina embaixo. E aí eu pego o azul original que eu comecei na garrafa e passo por cima. Então, primeiro eu clareio, depois eu venho com a cor inicial que eu tinha trabalhado no começo e venho passando até eu conseguir o efeito que eu quero nesse clareamento, dessa luminosidade dessa garrafa aqui. Aí eu vou fazer outro risquinho também do lado, que eu gostei bastante desse efeito, desse risco, e eu vou fazer mais um risco ao lado. Então, para clarear uma tonalidade de cor mais clara do que a que você trabalhou, e depois a cor que você trabalhou, para poder voltar, aplicar e ganhar o tom desejado. Para sombrear, o preto aqui embaixo da garrafa, então eu vou manchando levemente, subindo levemente. Deixo mais escuro só na parte de baixo aqui. Bom, lá na mesa, o risco da mesa, eu estou reforçando, estou colocando preto e fazendo as manchinhas de leve também, descendo levemente. Você pode utilizar marrom, você pode utilizar sépia, que é um marrom mais escuro ainda. O sépia é uma cor muito boa para trabalhar sombreamento. Então, é bom sempre comprar essas cores. Sépia. Outra cor que eu gosto muito é o verde oliva, foi aquele que eu usei ali na folha da uva. É uma cor muito boa. Outra cor que eu gosto muito é o azul marinho, também é uma cor muito boa. E aqui está, passei o verniz, dá para ver um pouquinho o brilho, ele está secando ainda, eu já coloquei na parede, mas eu vou tirar já já da parede para o verniz não escorrer. E que ele estava formando umas gotículas e eu tirei ali, só para vocês verem, eu coloquei agora. Já já eu tiro e deixo secar ele deitado, então deixe secar ele numa superfície deitado. E aí está o resultado, eu amei fazer, fiz a pedido da inscrita Marta Henriches. Muito obrigada, querida Marta, por ter pedido para fazer, e eu amei fazer esse trabalho. Até mais.